Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 22 de outubro. Ontem eu tive uma grande e preciosa surpresa. Um amigo que há um bom tempo que eu não vejo, mas um bom tempo mesmo. Ele me ligou para que tivéssemos um momento juntos e foi extraordinário. Ele começou a relatar o nosso último encontro. Ele abriu o coração falando de algumas dificuldades e conversamos horas, horas e horas. Paramos a madrugada chorando e ele me disse uma coisa extraordinária. Ele disse: Pastor, aquele versículo que você me deu mudou a minha vida. E eu disse: Que versículo foi? E quando ele me disse o versículo, continuamos a conversa e fui relembrando todo o caso, toda a história. Misteriosamente, aquele mesmo versículo tinha sido a minha meditação daquele dia. Eu fiquei tão impactado com a graça especial, com a cristocidência, jesuscidência. Foi algo que me deixou eufórico. E eu me lembro que o maior conflito dele, ele não conseguia fechar os ciclos da vida. Tudo que ele começava, ele parava, ele não dava continuidade, e ele sofria muito com isso. Ele sofria nos relacionamentos, ele sofria no estudo, ele sofria nos trabalhos, nas execuções. Era algo muito complicado. E eu me lembro que naquela madrugada, depois de ler aquele versículo, nós oramos e choramos juntos. Depois, naquele mesmo aeroporto, nós fomos tomar um café. E o texto que eu li para ele aquele dia foi 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É um texto extremamente profundo. É um texto que nos traz arrepio à alma. A vida do ser humano, ela é, na maioria dos casos, ela é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de oscilações, de dificuldades. Muitas vezes nós temos mas muitas dores para caminhar, para carregar. Muitas vezes nós temos decepções, nós temos páginas coladas, nós temos desestabilizações, ondulações, e não é fácil conviver com essas questões na vida. Principalmente quando nós temos algumas perdas, quando nós temos algumas ausências, algumas faltas de continuidade. Tudo isso traz para nós algumas dificuldades sequenciais. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele dá um show. 58 versículos. Paulo vem falando de coisas extraordinárias. A ressurreição de Cristo. Paulo vai falar de coisas como o arrebatamento. Paulo vai falar no verso 19, se nós esperarmos em Deus só nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Ele vai falar de batalha espiritual. Esse é um texto extraordinário. Ele desafia o povo a viver uma vida olhando para Cristo. Mas de forma tão profunda, ele encerra o capítulo dando esse conselho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Então, como eu disse há pouco, a vida do ser humano é cheia de ondulações, de variações. Então, muito antes de qualquer coisa que você possa imaginar na vida desse meu amigo, mas muito antes mesmo ele já sofria com isso desde a nossa adolescência. Eu me lembro dele ainda na nossa adolescência. Mas para minha surpresa, depois de anos, ele volta casado, muito bem casado, ele volta formado, muito bem formado, ele volta com todos os seus ciclos fechados, ele volta com uma capacidade intelectiva extraordinariamente segura, coisa que ele já tinha, mas era tomado por uma insegurança. Então, eu posso ver pelos olhos da fé o milagre que a palavra de Deus pode fazer. E eu quero destacar duas palavras que Paulo diz com esse conselho. Ele dá um conselho extremamente afetivo, amoroso. Ele diz, portanto, meus irmãos, a palavra de Paulo é afetiva. Ele sede firmes. Paulo convoca a firmeza na expectativa de Cristo, a firmeza porque vamos morar no céu, a firmeza porque temos o Evangelho, mas a firmeza também para as coisas da vida. Precisamos ser firmes e constantes.
Precisamos aplicar essa palavra, precisamos viver de forma perseverante. O que Paulo quer falar é que o nosso comportamento precisa mudar. Enquanto nós não mudarmos o nosso comportamento, nós não vamos conseguir viver uma vida condigna do Evangelho. Se você não entender esse conselho de Paulo, provavelmente você vai viver choramingando pelos cantos, reclamando de tudo, buscando culpados, uma pessoa sem firmeza, uma pessoa com variações horríveis na alma, uma pessoa com um coração frágil, inconstante, seja aqui ou ali, você vai estar o tempo todo tropeçando, caindo, discutindo. E Paulo vai dizer, olha, seja firme e constante. Todo ser humano precisa aprender o que é firmeza. Firmeza é você ter os pés firmes, fincados, apoiados. E Paulo diz, seja firme. Saiba o seu objetivo para a vida. Entenda que as variações, que as vagueações, entenda que os medos, que a ansiedade, que essas coisas tiram a nossa firmeza. E a sua firmeza não vem de você, deve vir de Deus. Tome posse da firmeza de Deus. E uma pessoa firme não é uma pessoa grossa ou mal educada. Uma pessoa firme é uma pessoa que sabe o que quer, sabe para onde está indo, melhor, sabe quem está o conduzindo. E Paulo disse de firme e constante. Ou seja, não desista fácil. Continue, persevere. Seja alguém que caminha mais uma milha. Se você pensa que está acabando, não, continue. Sabe por quê? Porque Paulo não é melhor do que você nem do que eu. Paulo também sofreu. Paulo derramou lágrimas. Paulo teve muitos desajustes. Mas Paulo disse, olha, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A vida é um bom combate. E quem tem Jesus sempre vai se tornar uma pessoa consciente do seu papel, das batalhas, sobretudo da vitória que Cristo disse que nele nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, me abençoe. Que o Senhor nos abençoe de forma poderosa. Porque quando eu olhei para aquele amigo tão diferente de tudo que ele vivia antes, eu pude recordar esse texto que diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não se preocupa não, Deus está de olho em tudo. E Ele tem uma recompensa. E o nosso maior tesouro, nosso maior objetivo, a maior bênção de Deus, a segunda glória, você pode ter recebido ontem, hoje, ou vai receber amanhã. O segundo momento da sua vida pode ter sido ontem, pode ser amanhã. Você pode até estar esperando uma nova fase na vida. Mas o melhor de Deus já veio, que é Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a sermos firmes e constantes. Ajuda-nos a caminhar, a não variar, a fechar os nossos ciclos e amar Jesus sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus. Amém.